Maravilha, maravilha de Deus. É com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta para dar continuidade à série de mensagens que nós estamos dando sobre as doutrinas bíblicas. Hoje é a terceira mensagem. Você ainda que não assistiu as duas últimas mensagens, é só acessar o nosso canal Ailson Borges e lá já está gravado. A primeira mensagem tem como título a natureza das doutrinas bíblicas, bem como o valor das doutrinas bíblicas. Hoje o vídeo tem como título o propósito das doutrinas bíblicas. Assim como na vida tudo tem um propósito, assim como na vida tudo tem um sentido, assim também as doutrinas bíblicas ela tem um sentido. As doutrinas bíblicas têm um propósito. E como texto base, eu quero tomar aquilo que o apóstolo Paulo ele escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1 e verso 3. O apóstolo Paulo ele dá um conselho ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo ele era pastor da igreja de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor. E a cidade de Éfeso era também onde ficava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, onde ficava o templo da deusa Diana. E o Timóteo ele pastoreou a igreja de Éfeso por um tempo. E o apóstolo Paulo ele dá um conselho a Timóteo. Ele faz uma petição a Timóteo. Ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, ele diz: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para divertir alguns que não ensinasse outra doutrina. O apóstolo Paulo ele rogou a Timóteo para que ele ficasse em Éfeso com um propósito. E como eu falei, o título da mensagem de hoje tem como título o propósito das doutrinas bíblicas. Paulo ele rogou a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 3. Paulo ele disse: eu rogo, Timóteo, ainda quando estava partindo para a Macedônia, que você ainda permanecesse em Éfeso, para advertir ou admoestar algumas pessoas para que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo capítulo 1, verso 3. Então tem como propósito, as doutrinas bíblicas tem como propósito rechaçar e jogar por terra e não fazer com que venha para prevalecer as doutrinas falsas e os ensinos falsos. Então, o propósito primordial das doutrinas bíblicas é esse: é derrubar, é rechaçar, é jogar por terra, é não permitir que os falsos ensinos, a falsa doutrina venha criar raiz, venha frutificar, venha ser disseminada no meio dos cristãos. E o apóstolo Paulo ele roga a Timóteo com esse propósito, para que ele viesse ficar ainda em Éfeso por algum período de tempo, que Paulo estava indo para a Macedônia. E o apóstolo Paulo ele diz a Timóteo: olha, Timóteo, fique aqui ainda por algum tempo, para que você venha admoestar, advertir algumas pessoas que não ensinem outra doutrina. A igreja em Éfeso, ela estava sujeita
a ser infiltrada por pessoas que viessem ensinar outros ensinamentos do qual o apóstolo Paulo não tinha ensinado. A igreja de Éfeso estava sujeita a receber pessoas, falsos mestres, com o intuito de germinar, de disseminar no meio da igreja de Éfeso outro ensinamento, outra doutrina, a qual o apóstolo Paulo não tinha pregado, não tinha ensinado. É por isso que o apóstolo Paulo ele faz essa petição ao seu filho na fé, Timóteo. Ele diz: eu rogo-te. E daí a necessidade, a necessidade e a importância de nós, como líderes, os pastores, ensinar e estudar as verdades bíblicas, as doutrinas bíblicas, para estar ciente do que é que a Bíblia realmente ensina, quais são os fundamentos e os princípios bíblicos, para que possa passar aos membros, para que possa passar à igreja. O apóstolo Paulo, ele também, quando estava de partida, isso está em Atos capítulo 20, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo ele chega até na cidade chamada Mileto e envia algumas pessoas até Éfeso para que fosse chamar os anciões, os presbíteros da igreja de Éfeso, para que ele viesse dar conselho a esses anciãos, a esses presbíteros que estavam na igreja de Éfeso. Atos capítulo 20, a partir do versículo 17, diz isso. E o versículo 24, o apóstolo Paulo ele diz assim, quando estava com os presbíteros e os anciãos da igreja de Éfeso, o povo lá na frente dele, uma reunião que ele convocou, ele diz, olha, o versículo 24 de Atos capítulo 20, ele diz, em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar do Evangelho da glória de Deus, da graça de Deus. O versículo 25, ele diz assim, eu sei que alguns de vocês, por onde eu preguei o reino de Deus, vocês não vão mais ver o meu rosto. O versículo 26, ele diz, por isso eu proclamo, eu protesto que do sangue de vocês eu estou livre. Aí no versículo 27 ele diz, porque eu não vos deixei de pregar, porque eu não vos deixei de pregar todo o desígnio de Deus. Algumas versões diz, porque não deixei de vos pregar todo o conselho de Deus. E ainda outra versão diz, porque eu não vos deixei de pregar toda a vontade de Deus. Aí no versículo 28 ele diz ainda para os presbíteros e os anciãos de Éfeso, ele diz, olha, portanto, eu digo a vocês, atendei, cuidem de vocês e do rebanho. Olha aqui, instruções maravilhosas que o apóstolo Paulo estava dando aos anciãos e aos presbíteros da igreja de Éfeso. O propósito das doutrinas é esse, é de rechaçar, é de combater as falsas doutrinas e os falsos ensinamentos. Ele diz, Atos capítulo 20, verso 27, verso 28, ele diz, olha, por isso vocês atendei, olhai por vocês mesmos e por todo o rebanho ao qual o Espírito Santo vos constituiu como presbíteros para apacentar a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue.
Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo estava agora exortando, aconselhando aos presbíteros, aos anciãos de Éfeso, a cuidar deles mesmos, de atentar para eles mesmos e para o rebanho, ou seja, para a igreja que estava em Éfeso, para os fiéis, para os cristãos que estavam em Éfeso. Ele estava dizendo, olha, cuide de vocês, mas também cuide do rebanho do Senhor, cuide da igreja e dos cristãos que estão em Éfeso, sobre a qual igreja o Espírito Santo constituiu vocês como presbíteros para apacentar. A igreja que o próprio Deus comprou com seu próprio sangue. Então, o propósito das doutrinas bíblicas é esse de os líderes, os presbíteros, os pastores, cuidar da igreja, zelar pela igreja, para que os falsos ensinos, para que as falsas doutrinas não venham prevalecer. Ele prossegue ainda no versículo de número 29 de Atos capítulo 20. Ele diz assim, olha, porque eu estou certo que depois da minha partida, vão penetrar no meio de vocês lobos ferozes, lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Que coisa extraordinária! A exortação, o ensinamento, o alerta que o apóstolo Paulo estava fazendo aos presbíteros e aos anciãos da igreja de Éfeso. Ele diz, porque estou certo que quando eu partir, entre vocês vão penetrar homens, lobos, ferozes, cruéis, que não vão poupar o rebanho, que vão disseminar falsas doutrinas, que vão disseminar falsos ensinamentos. Aí no versículo de número 30 ele ainda prossegue dizendo assim, e entre vós também se levantarão homens perversos, homens maus, que vão falar coisas nocivas para atrair os discípulos após si. O apóstolo Paulo ele tinha ciência e o entendimento de que o ensinamento que ele ensinou à igreja de Éfeso, aos cristãos, aos presbíteros, essa doutrina, esse ensinamento tinha que permanecer como ele ensinou. E no versículo de número 31, o apóstolo Paulo ele diz, olha, portanto, vigiai e considerai, lembrai-vos de que eu estive no meio de vocês durante 3 anos, não cessei, nem de noite nem de dia, de vos admoestar com choro. O apóstolo Paulo ele estava trazendo esse alerta aos presbíteros e aos anciãos da igreja de Éfeso. Atos capítulo 20, verso 31, ele diz, portanto, vigiai-vos, lembrando-vos de que eu estive 3 anos, não cessei, nem de noite nem de dia, de vos admoestar com lágrima, com choro a cada um de vocês. Então vocês têm a incumbência, têm a missão, têm o dever de cuidar da sã doutrina, de cuidar da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês têm o dever, a missão de cuidar da doutrina verdadeira que eu vos preguei. Não permita que esses lobos ferozes, esses lobos cruéis, que vão penetrar no meio da igreja, venham disseminar falsa doutrina. E não permita que os que se levantarem no meio de vocês, com conversas perversas, para atrair os discípulos após ele, não permita que essa falsa doutrina, esses ensinamentos, venha frutificar, mas permaneça naquilo que eu ensinei a vocês. Atos capítulo 20, verso 24, verso 25, verso 26, 27, 28, 29, 30 e 31, o apóstolo Paulo, ele dá essa instrução aos anciãos, aos presbíteros da igreja de Éfeso. Por isso, esse título da mensagem desse vídeo hoje tem como
título: O propósito das doutrinas bíblicas. E qual é o propósito das doutrinas bíblicas? É combater, é rechaçar, é jogar por terra, é não permitir que os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas venham crescer, venham frutificar no meio da igreja. E ainda o apóstolo Paulo, ele instrui também a igreja dos Gálatas com esse propósito. Gálatas capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, eu me admiro que vocês estão passando tão depressa, estão se desviando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, ou seja, para outra doutrina. O apóstolo Paulo estava admirado porque os cristãos, a igreja dos Gálatas, estavam se desviando, passando depressa da doutrina do evangelho que ele pregou para outro evangelho, para outra doutrina. No versículo 7 de Gálatas capítulo 1, ele diz assim: não é outro evangelho, não é outra doutrina, ou seja, não é outra doutrina, mas é que há algumas pessoas que querem perturbar vocês e perverter o evangelho de Cristo, ou seja, perverter a igreja, a doutrina de Cristo. E ele, no versículo 8 de Gálatas capítulo 1, ele diz: mas eu digo a vocês mesmos, que ainda eu, ou um anjo que desça do céu, vos pregue outro evangelho, ou seja, outra doutrina, seja anátema. No versículo 9 de Gálatas capítulo 1, ele reforça, ele diz: assim como eu já disse, eu repito, ainda que eu mesmo, um anjo, pregue outro evangelho, outra doutrina que vá além do que eu vos tenho ensinado, seja anátema. Então, meu irmão, minha irmã, o propósito das doutrinas bíblicas é combater as falsas heresias, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, que o Senhor Deus possa, em nosso tempo, levantar homens e mulheres compromissados com a sã doutrina, compromissados com a palavra dele, que não venha barganhar, que não venha negociar a sã doutrina por genealogias, por fábulas, trocar a verdadeira doutrina, trocar a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento por fábulas, por contos, por genealogias. Então que nós, que Deus possa levantar homens e mulheres a cada dia compromissado com a sua palavra, que a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento bíblico venha ser pregado na igreja em nossos dias. Eu encerro repetindo o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 13, ele diz: te roguei, estando ainda indo para a Macedônia, que você ficasse ainda em Éfeso, a fim, com o propósito de admoestar, de advertir algumas pessoas que não ensinem outra doutrina, que não ensinem outro ensinamento. Atos capítulo 20, verso 24, o apóstolo Paulo diz: em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que se cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. O verso 27 de Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo diz aos presbíteros, aos anciãos de Éfeso: olha, eu não vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Eu não vos deixei de anunciar todos os desígnios de Deus. Eu não vos deixei de anunciar toda a vontade de Deus. Verso 28, ele diz: portanto, cuidai, atendei, cuidai de vocês mesmos e do rebanho o qual o Espírito Santo vos constituiu como presbítero
para apacentar a igreja de Deus, que ele comprou com o seu sangue. Verso 29 ele diz: porque eu sei que depois da minha partida vão penetrar no meio de vocês, vão entrar e vão se infiltrar lobos ferozes, pessoas cruéis, com o intuito de atrair para si e não vão poupar o rebanho. Versículo 30 ele diz: e entre vós também surgirão no meio de vocês homens falando coisas perversas, a fim de atrair os discípulos após si. Versículo 31 ele diz, de Atos capítulo 30, ele diz: portanto vigiai, lembrando-vos de que eu estive entre vocês 3 anos, e não cessei, nem de dia nem de noite, de vos admoestar com choro. O apóstolo Paulo às vezes chorava, ensinava com lágrimas a doutrina verdadeira, a sã doutrina. Que Deus possa nos dar esse temor. Que Deus nos abençoe. Compartilhe esse vídeo. Assista os outros vídeos. E até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus.